Um sistema público, universal, gratuito, do tamanho desse, precisa ter um financiamento muito maior do que o que nós temos hoje. Existem muitos procedimentos que acontecem apenas no Sistema Único de Saúde. Então termina funcionando como um subsídio indireto aos planos de saúde. CPMF é uma das soluções para o subfinanciamento? Sim, sem dúvida. A CPMF é um imposto que não atinge os mais pobres. Senador, nós estamos comemorando 30 anos do SUS e o acesso universal que está previsto na Constituição ainda não é garantido na prática. Como fazer para a gente conseguir garantir o que está no texto? Bem, eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu acredito que o SUS ele tem atendido progressivamente a esse objetivo. Hoje ele é o maior sistema de saúde pública e gratuita em todo o mundo. São mais de 140 milhões de pessoas no Brasil que usam exclusivamente o SUS e os demais 60 milhões fazem uso em diversos momentos. Nós conseguimos universalizar a atenção básica à saúde, especialmente com a implantação do Programa de Saúde da Família e agora dos Mais Médicos. Toda a área de alta complexidade, ela hoje é algo que efetivamente atende a população. Somos o maior transplantador de órgãos do mundo num sistema público, atendemos doenças as mais diversas, raras, temos um programa que enfrenta o problema da AIDS, que é exemplo universal. Ao mesmo tempo, a nossa área de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica também são áreas modelares no mundo. Eu acho que o SUS está avançando. Nós temos hoje alguns gargalos. O atendimento de urgência é um gargalo e o atendimento de média complexidade, especialmente a parte de exames laboratoriais, enfim. Então, eu acho que o SUS, ele consegue sim, de acordo também com os poucos recursos que ele tem, cumprir esse papel. O Mais Médicos veio com essa promessa de resolver um desses gargalos, mas na prática ainda não conseguiu. Por quê? Não, eu acredito que conseguiu. Nós aumentamos o número de pessoas atendidas em mais de 60 milhões que anteriormente não tinham qualquer acesso a médico, né? Com o Mais Médicos, nós chegamos em áreas que jamais foram atendidas com profissionais. Por exemplo, aldeias indígenas, a periferia das grandes cidades, os assentamentos de reforma agrária, a área rural de um modo geral. Então, eu acredito que nessa área da atenção básica nós avançamos bastante. Mas o atendimento ainda não está aquém da demanda? Não. Hoje, o que está acontecendo é que esse governo que está aí tem, digamos, do ponto de vista estratégico, comprometido o programa, porque o programa não é para ser um programa exclusivamente, ou na maior parte, composto por médicos estrangeiros. Para isso, nós temos que ampliar o número de faculdades de medicina no Brasil e o Ministério da Educação agora está mudando essa estratégia. Mas, se nós formos analisar, inclusive, as repercussões do programa Mais Médicos, nós reduzimos mortalidade infantil, reduzimos mortalidade materna, reduzimos doenças infecciosas. Então, eu acredito que o que precisamos melhorar na área da atenção básica é, acima de tudo, o que nós chamamos de resolutividade. Dizem os estudos que quando você tem uma atenção básica de qualidade, você consegue resolver até 80% dos problemas de uma comunidade. E para que isso aconteça, é necessário ter mais acesso a exames, é necessário ter mais medicamentos para distribuir, mas do ponto de vista da população ter acesso, eu creio que nós avançamos bastante. O senhor mesmo falou que é o maior sistema de saúde pública do mundo. Foi uma decisão acertada construir um sistema de saúde como esse? Ou um modelo mais parecido com o Obamacare, com planos de saúde populares, seria ideal para o Estado? Não. Eu acho que o que foi feito foi correto, foi adequado. E tanto que a política de saúde hoje é a maior política pública
que existe no nosso país, não é? Ela incorporou milhões de pessoas que anteriormente viviam da caridade para poder ter acesso a qualquer serviço de saúde. Hoje nós temos isso como um direito. O que é que houve de errado nessa questão? Foi não definir absolutamente de maneira clara, não é, os recursos para o sistema. Um sistema público, universal, gratuito, do tamanho desse, precisa ter um financiamento muito maior do que o que nós temos hoje, não é? Por isso que nós enfrentamos muitas dificuldades. E para completar, esse governo que aí está, teve como uma de suas primeiras medidas aprovar uma emenda constitucional que congela gastos em todas as áreas, não é? E atinge fortemente a própria área da saúde. Então, o que nós temos que conseguir enfrentar e avançar é um financiamento melhor, uma gestão melhor, mas, sem dúvida, a amplitude, os objetivos, as práticas do SUS são bastante avançadas, eu diria. Nós temos vigorando hoje, não é, a lei que adveio da lei complementar para regulamentar exatamente os gastos mínimos com saúde, que se revelou um avanço, mas ao mesmo tempo algo ainda imperfeito, porque nós fizemos uma vinculação dos recursos para a saúde à receita corrente líquida e, portanto, isso no momento de crise a receita tende a ser menor e, nesse sentido, os recursos proporcionalmente são menores também. Então, nós já vamos precisar, o mais breve possível, né, obviamente que não nesse governo, mas o mais brevemente possível, discutir novos mecanismos de estabelecimento de recursos para a área da saúde, porque esses que estão aí são absolutamente insuficientes, não é? E o que tem acontecido é que estados e municípios que estão na linha de frente do atendimento terminam sendo obrigados a aplicar cada vez mais recursos na saúde, porque o governo federal tem reduzido a sua participação. Com a crise, muitas pessoas também perderam o emprego e, com isso, perderam planos de saúde. Isso sobrecarrega o Sistema Único de Saúde também? Sim, termina sobrecarregando, mas é importante dizer também que o SUS tem condição de absorver essa parcela, não é? Tanto é que, na verdade, nós não vimos também uma crise gravíssima, vamos dizer, de atenção, de atendimento e de acesso à saúde nesse período. E o que nós achamos fundamental é que nós não tenhamos uma sobrecarga sobre o SUS como aquela que acontece hoje, que realmente tem peso. Por exemplo, existem muitos procedimentos que acontecem apenas no Sistema Único de Saúde. Então, termina se funcionando como um subsídio indireto aos planos de saúde. Por exemplo, transplantes é algo que o sistema público é quem faz. A hemodiálise, que tem um custo altíssimo, é o SUS quem faz. Então, nós temos que criar mecanismos que, no mínimo, haja uma compensação por parte dos planos de saúde do setor privado para esse atendimento que é previsto para o SUS. Quem sabe, nas áreas onde o SUS tem dificuldades, tem gargalos, como na emergência, no atendimento especializado, que talvez os planos de saúde pudessem disponibilizar serviços para o SUS. É uma ideia, não é? Mas, com certeza, fazer uma espécie de troca. Essas áreas que são mais caras, essas é que realmente oneram o SUS. Tem um levantamento também que diz que metade dos recursos é gasto com corrupção, desvio, má gestão, ineficiência, burocracia. O senhor acha que isso condiz com a realidade? E como é que dá para minimizar esse impacto? Não, isso é falso. Inclusive, esse discurso perdeu muito a força, não é? Isso era muito comum no início, principalmente aqueles que são contra sistemas universais, como é o SUS no nosso país, e tantas auditorias que foram feitas, tantos controles que foram
implementados no Sistema Único de Saúde, as coisas não são assim mais. É óbvio que há desperdício, é óbvio que há corrupção, mas não nessa proporção, não é? Isso, inclusive, é uma maneira de desviar o debate sobre o verdadeiro problema, o maior problema, voltou a ser o maior problema, que é o do subfinanciamento, né? Então, eu não vejo dessa forma e acho que nós estamos, a cada governo que se passa, acrescentando mecanismos de controle mais avançados. CPMF é uma das soluções para o subfinanciamento? Sim, sem dúvida seria, não é? E foi um ataque brutal ao Sistema Único de Saúde quando, em 2008, não é, o Congresso Nacional deixou de aprovar a continuidade da CPMF. Ela hoje certamente estaria representando alguma coisa em torno de 80 bilhões de reais, né? Nem todo era para o SUS, eram para as áreas sociais, mas certamente qualquer incremento que chegasse a 40 ou 50 bilhões mudaria completamente o desenho que nós temos hoje. Mas a população não está cansada também, senador, de pagar mais impostos, taxas? Mas a CPMF é um imposto que não atinge os mais pobres e poderia, inclusive, ter várias exceções para só atingir as movimentações bancárias a partir de um certo patamar. Isso tiraria boa parte da classe média, boa parte dos trabalhadores, poderia gerar menos recursos, mas certamente atingiria quem tem renda alta, não é? E é um imposto pequeno que também não levaria de forma nenhuma a que houvesse comprometimento da produção, de coisas assim. E mais do que isso, é um instrumento importante para o combate à sonegação. Um outro gargalo do SUS são as santas casas e instituições filantrópicas. Elas alegam que recebem apenas R$ 60 para cada R$ 100 gasto por procedimento do Ministério da Saúde. E aí estariam, com isso, bastante endividadas. Como resolver essa situação, senador? Não, aí realmente nós sabemos que há graves problemas de gestão, não é? Nessa área. E muitos já foram os planos feitos para salvar as santas casas, os empréstimos, programas. E isso só será possível quando nós tivermos uma melhoria da qualidade da gestão, quando nós tivermos um financiamento que não seja por procedimentos, mas um financiamento global, cada hospital tendo o seu orçamento geral e, com isso, podendo racionalizar os seus gastos, os seus custos e ter a certeza de que esses recursos serão suficientes. Sem essas mudanças, sem uma melhor gestão, sem um financiamento que seja por um orçamento global, é muito difícil superar essa crise e ela termina virando uma bola de neve e a cada vez que são feitos novos programas especiais de financiamento de dívidas, essa dívida vai se acumulando. Tem que se discutir uma solução estrutural para o problema das filantrópicas no Brasil. Quando o senhor fala orçamento global, o senhor fala só dessas filantrópicas? Ou seria o caso de fazer um sistema nacional de compras, assim como estão fazendo agora o Sistema Nacional de Medicamentos? Não, não necessariamente. E essas são boas ideias, podem ser utilizadas, enfim. Mas o que eu digo é que, ao invés de o SUS ficar pagando um valor pela cirurgia, um valor pela consulta, um valor pelo exame, que aquele hospital, de acordo com o número de leitos, com a sua capacidade de ação, recebesse um valor global. Ele, então, poderia administrar aquele valor, reduzindo custos, racionalizando os atendimentos. Hoje é o contrário. O hospital só ganha se ele fizer procedimento. Quantas vezes os procedimentos feitos são desnecessários? Eu não digo inexistentes, porque hoje há um controle muito maior, mas muitas vezes são desnecessários. Então, se ele tivesse um valor global que pudesse atender efetivamente a sua necessidade de recursos para o seu funcionamento, nós teríamos aí sim uma racionalidade maior e precisaríamos ter uma gestão melhor, o que inclusive favoreceria a uma autossustentabilidade maior.
O foco do sistema ainda é muito na doença em vez de prevenção? Veja, o Brasil tem hoje, na área de vigilância epidemiológica, uma das suas excelências. Nós somos um país referência na área de vacinação, na área de prevenção de doenças como a AIDS, prevenção e tratamento como a AIDS. Nós temos, por exemplo, hoje programas como o Brasil Sorridente, que eu tive a oportunidade de ser o criador, que mudou a realidade da saúde bucal no Brasil. Agora, efetivamente, ainda é isso que prevalece hoje, não é? Nós precisamos cada vez mais investir, por exemplo, na promoção, não é nem na prevenção. Eu acho que o Brasil ele está bem nisso, mas ainda está centrado, como em vários países do mundo, na doença. O Ministério da Saúde incluiu no SUS 29 práticas integrativas, que são, assim, de um modo geral, terapias alternativas. Há uma polêmica com o Conselho Federal de Medicina. Seria uma forma de focar mais na prevenção? Não só na prevenção, mas em alternativas mesmo, não é? Eu tive a oportunidade de iniciar esse programa quando era ministro da Saúde. Nós adotamos em vários lugares essas práticas integrativas. Elas são respeitadas do ponto de vista científico e elas precisam efetivamente estar à disposição da população. Muitas pessoas se sentem muito bem se submetendo ao tratamento homeopático ou de acupuntura, enfim, por que não adotar, não é? Não podemos ficar vítimas, não é? Ou ficar reféns de corporações quando nós sabemos que isso tem resultados que são historicamente e cientificamente reconhecidos. Por que o Conselho tem tanta resistência? Eu acho que há muitas vezes um certo exagero em definir o que é a responsabilidade, digamos, profissional de cada um, não é? Se houver uma permissão, se houver uma concordância, praticamente as outras profissões vão desaparecer, não é? Há coisas que os enfermeiros podem fazer, que os médicos gostariam de eles próprios fazerem, coisas que os fisioterapeutas fazem, que eles também acham que deve ser algo por eles monopolizado, né? É uma disputa de poder, inclusive, na prestação da assistência à saúde. É um corporativismo. Sim, sem dúvida. O senhor citou gargalos do modelo. Os planos populares não poderiam ajudar a resolver esses gargalos? Não, ao contrário, eles agravariam. Porque o que é que o plano popular se propõe a fazer? A consulta simples, não é? Se propõe a fazer um exame elementar, simples também. Se propõe, talvez, a distribuir algum tipo de medicamento também, talvez com um aspecto muito mais de atuar como antissintomas. Mas todos aqueles casos que tiverem necessidade de um exame um pouco mais complexo, de um atendimento especializado ou qualquer coisa assim, vão ter que procurar o SUS. Essa segmentação, ela é muito ruim, não é? Pelo contrário, isso vai beneficiar quem tiver à frente desses planos e vai sobrecarregar ainda mais o SUS, não é? É preferível que nós ampliemos cada vez mais a atenção básica, a média complexidade, não é? E não obriguemos as pessoas a pagarem, inclusive, por isso. Esse é um dinheiro que ele vai deixar de comprar algum alimento, vai deixar de ter o seu lazer, vai deixar de ter acesso à cultura e, concretamente, isso também é saúde, não é? Isso não diminui a fila, senador? Não. Eu acho que o problema da fila precisa ser enfrentado com um processo de melhoria da gestão, por meio da informatização, pela contratação de mais profissionais, principalmente médicos, e não só contratação, mas a própria formação de mais profissionais, estabelecimento de prioridades na formação de especialistas. Por isso eu acredito que não é com planos populares que nós vamos resolver, ao contrário, eles vão terminar
levando mais gente para o atendimento de média complexidade, e sempre que for um atendimento mais caro, um exame mais sofisticado, uma terapia mais avançada, esses planos vão sobrecarregar o SUS. Esses planos estão no novo marco legal dos planos de saúde em debate na Câmara dos Deputados. Tem bastante polêmica nesse projeto. A principal polêmica é dos planos ou é a questão do reajuste para os idosos? A questão do reajuste para os idosos eu acho que é uma grande polêmica, não é? Porque o que se está fazendo vai levar fatalmente a um desrespeito ao Estatuto do Idoso, que foi uma conquista importante e leva a que no momento mais crítico da vida das pessoas elas tenham que pagar mais exatamente quando elas precisam mais, não é? Então eu acho que isso é uma coisa grave que nós temos que discutir, encontrar uma solução para essa questão. O reajuste concentrado nos 59 anos não burlaria essa questão do Estatuto do Idoso? Não. Sim, hoje, da maneira que acontece, sim, nós temos que definir regras para que isso não continue a ocorrer. Porque, na verdade, quando o Estatuto definiu que a partir dos 60 não haveria reajustes, ele não tinha como objetivo que, ao chegar aos 59, se desse um reajuste cavalar, não é? Que fizesse com que as pessoas ficassem impossibilitadas de continuar a ter os planos de saúde. O senhor acha que passa esse ano? Veja, não tenho dúvida de que é um tema muito polêmico, não é? E aí ele ultrapassa, inclusive, os patamares de oposição e governo, não é? E também é um tema que pode ser objeto também de uma ação demagógica, de simplesmente levar em consideração determinados direitos e não levar em consideração os problemas também que as próprias operadoras têm, que os hospitais têm. É preciso produzir um equilíbrio. E talvez esse ano, como sendo um ano de eleição, não seja o melhor momento para que esse projeto venha a prevalecer. Acho muito difícil que deputados e senadores venham a votar qualquer coisa que vá contra o interesse dos usuários, né? Então, eu não acredito que esse ano nós vamos ter uma votação definitiva dessa proposta. A matéria, então, não chegaria ao Senado? Pode até chegar, mas daqui não vai passar. E uma outra matéria bastante polêmica também é a questão dos medicamentos para doenças raras, que está no Supremo Tribunal Federal, mas também tem projeto de lei aqui. Isso sobrecarrega o SUS? Na verdade, desorganiza o sistema, não é? Faz com que um orçamento que é único, ele tenda a retirar recursos que vão atender a muitas e muitas pessoas para atender um número menor. Agora, obviamente também que uma vida, mesmo que seja uma vida, é muito importante, não é? E na medida que o sistema ele é universal, ele é gratuito e ele é integral, ele tem que atender a todos. O que nós precisamos é de regras. Hoje, o que mais cria desequilíbrio é o fato de que existe uma lista de medicamentos excepcionais no SUS e muitas vezes as ações judiciais, não é, por medicamentos que muitas vezes nem registrados no Brasil são, elas terminam obrigando o Ministério da Saúde a comprar esses medicamentos sem que nós tenhamos a clareza de se o custo-benefício de um novo medicamento em relação ao que já está sendo usado e distribuído pelo SUS é algo, digamos assim, eficaz, eficiente, não é? É o caso de se sensibilizar os juízes ou é o caso de liberar esses medicamentos mais rapidamente? Não, eu acho que tem que sensibilizar os juízes, sensibilizar as famílias, sensibilizar o sistema de saúde e enfrentar os grandes laboratórios, que têm feito do Brasil, muitas vezes, um verdadeiro espaço de experimento das suas medicações. Se você for ao Canadá, por exemplo, que talvez tenha o melhor sistema de saúde do mundo, é público, gratuito, ou na Austrália, ou na Espanha, outros países, nem todos os medicamentos são distribuídos, não é? Por quê? Porque há uma normatização, há uma fiscalização, porque se de um lado há necessidade de todas as pessoas serem atendidas, e elas devem ser atendidas, têm que ser atendidas, há, por outro lado, a ambição, a cobiça da indústria farmacêutica de vender a qualquer custo aquilo que eles produzem. É o caso de uma nova quebra de patentes?
Não, porque, na verdade, muitos desses medicamentos ainda vão demorar muito para que sejam copiados ou possam ser feitos de maneira igual. Hoje o que acontece é que há, por vezes, ordem de importação de medicamentos, por exemplo, né? Então, isso é algo que me parece, em vários momentos, que tem que ser muito mais rígido. Não é? Um medicamento, para ele ser registrado no país, ele precisa ter sido utilizado em experimentos com a população brasileira. Cada população tem as suas características. É importante saber se ele é muito mais eficaz do que outro que já é distribuído. Às vezes um medicamento novo é 5% mais eficaz, 10% mais eficaz e custa 10 vezes mais, 15 vezes mais, 20 vezes mais. É preciso que esse equilíbrio aconteça. Tem que atender a todo mundo, mas tem que atender de uma maneira racional. Senador, eu agradeço pela presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Eu que agradeço.